Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, que agora é videocast, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Cultura, e toda semana a gente tem um episódio novo. E hoje a gente vai falar da lentidão no Congresso Nacional. E para entender as razões dessa inércia, o Poder em Pauta recebe aqui o cientista político Vitor Oliveira, que é diretor da consultoria Pulso Público. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, prazer estar aqui com você, com todo mundo que está acompanhando a gente. Então vamos tentar entender, porque parece que o Congresso nem voltou do recesso do começo do ano. A gente teve poucos projetos aprovados. A gente tem aí na lista a PEC da Segurança Pública, a reforma do Imposto de Renda. O que a gente está vendo por conta dessa inércia? Tem alguma razão específica? São vários fatores que a gente pode ir destrinchando ao longo da conversa. Como sempre, Amanda, daria pra gente falar vários fatores, mas eu acho que a gente pode colocar nome em alguns desses bois aí que tem tocado o processo político brasileiro, né? O primeiro deles é uma reacomodação de fatores no que diz respeito à governança do processo legislativo, a maneira como o dia a dia do que vai ser votado, quando vai ser votado, como vai ser votado e principalmente onde vai ser votado, na Câmara dos Deputados até mais do que no Senado, como essa dinâmica mudou com a saída do Arthur Lira e a chegada do Hugo Mota, né? Embora aquele grupo que sustenta o poder, né, que é basicamente um cartel legislativo que a gente tem ali, né, tanto na Câmara quanto no Senado, mas que é mais pronunciado ali na Câmara, né, e que a gente gosta de chamar de centrão. A gente não, né, vocês aí da imprensa. Vocês da imprensa servem nessa hora. Vamos para facilitar o entendimento do ouvinte e leitor. Mas didaticamente, né, dá pra gente chamar de centrão quase que essa tática, né, de aglutinar interesses em torno de um projeto de controle do processo legislativo, e esse processo é expresso em alguma figura política, né? No caso do Arthur Lira, ele foi um cara que articulou a conquista de um poder muito grande para o legislativo, que foi o controle, ou o aumento do controle do legislativo sobre o orçamento, no momento em que o executivo estava muito fragilizado. E aí veio a pandemia, e aí a opinião pública estava completamente revolta, e a gente, CPI das vacinas, e o governo Bolsonaro no seu pior momento em termos de popularidade, enfim. O Lira estava com a faca e o queijo na mão para fazer, por exemplo, o que o Eduardo Cunha tinha feito com a Dilma Rousseff. Mas ele não fez. O que ele fez? Orçamento secreto, né? Então, uma das explicações que a gente tem porque está acontecendo agora é uma reacomodação de fatores no mundo em que o orçamento secreto, daquela maneira como a gente apelidou, não existe mais, mas existem outras coisas, e o controle do Congresso, de maneira geral, sobre o orçamento se consolidou, né, em um patamar maior do que existiu do escândalo dos anões orçamentos para cá, do começo da década de 90 para cá, e um presidente que, primeiro, o Hugo Mota é um cara que ele não é exatamente um neófito, um novato na política. É neófito, palavra bonita, né? Não é um cara novo na política, mas ele é novo na vida. Ele tem a minha idade. E eu não me sinto um cara, assim, exatamente... Mas vocês são jovens. Eu gosto de me considerar jovem. Mas, enfim, tirando esse momento, deixando esse momento de lado, mas é fato que, perto de figuras que estão aí há décadas no parlamento, ele tem menos experiência. Não é só isso. É a primeira vez que ele, de fato, tem tamanho poder, né? O que é natural, porque as pessoas que passam ali pela presidência da Câmara dos Deputados, em geral, também não tem, assim, não foram já governadores ou coisa do tipo. No Senado isso é mais comum. Mas no caso da Câmara, você, em geral, teve mais tempo de liderança, mais tempo eventualmente como ministro, ou passagens ali em outros cargos, enfim, de articulação. Ou até em comissões, né? Presidência de comissões e tal. E essa questão das comissões é fundamental. O Hugo Mota, além dessa questão da novidade do cargo dele, que talvez pudesse ser até menos relevante, e talvez até seja, de fato,
o principal fato é que ele tem, até do ponto de vista... Tem uma questão estética que é diferente, né? O Hugo Motta não tem panca de querer ser o dono da história. Ele fala mais manso. O perfil é bem diferente do Arthur Lira, né? Ele é um cara que me parece que trabalha mais nos bastidores e é menos combativo, né? Não sei se é questão de falar nos bastidores, porque o Arthur Lira trabalha bastante nos bastidores. Mas ele, de fato, também, quando precisa, vai à frente. Mas ele tem uma fala mais mansa, mas, principalmente, ele tem um discurso que, até agora... tá casando com o que ele faz, com a prática, que é o de privilegiar decisões colegiadas e consensuadas, privilegiando ou retomando os ritos regimentais para o processo legislativo. O que isso significa? O Arthur Lira era um cara que centralizou demais o poder e a tomada de decisão. E um cara que teve costas largas para resolver esse problema, porque, né, tem o ônus e o bônus de fazer isso. E ele matava no peito e resolvia as bolas divididas ali. O Hugo Motta tá falando, não, eu não vou resolver todas as bolas divididas, não vou processar todos os conflitos. O que eu vou fazer vou chamar todos os líderes partidários, a gente vai criar comissões especiais, que é o rito tradicional de quando você tem projetos que vão passar por várias comissões, né? O regimento mesmo diz que você tem que criar uma comissão especial, que vai ser composta na proporcionalidade ali do plenário, ou seja, respeitando o tamanho de cada partido. O Lira, o que ele fazia? Em vez de criar essa comissão proporcional, ele simplesmente criava um grupo de trabalho que ele nomeava, começava quando ele queria, com a competência que ele determinava, se pegava esse projeto que o grupo de trabalho criava, quando ele queria, jogava direto para o plenário, votava a audiência, votava depois o mérito e acabava. Então ele passava por cima das comissões, passava por cima dessa proporcionalidade, da força que os partidos tinham no plenário, e os amigos do rei estavam contemplados, né, ficavam felizes, e ele usava as emendas para tapar o buraco dos que estavam infelizes ali, né? Então, você tem uma estética, tem uma maneira de governar, tem um rito que é muito diferente. E isso explica, em parte, o porquê, né, dando uma volta gigantesca para responder o que você me perguntou, do porquê que a gente tem essa sensação de que pouca coisa está acontecendo. Porque o plenário não está sendo tão protagonista, mas as comissões estão trabalhando bastante. Né? Além de tudo, a gente tem outras questões pontuais aí, que são, por exemplo, essa tentativa de obstrução que o PL tem feito, uma certa falta de apetite do Planalto para pautar o debate. É isso que eu ia até te perguntar, esses dois pontos, né? Eu acho que a ausência de projetos robustos e importantes vindo do Executivo faz com que também seja uma causa dessa inércia e alimente projetos como o da anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, que está na boca da oposição o tempo inteiro, né? Sim. Tem um fator estrutural que é, acho que o Ciro Nogueira, se eu não me engano, comentou algo do tipo, falou, olha, enquanto a política brasileira estiver refém do ponto de vista da política nacional, né, não a política local, regional, estadual, mas enquanto a política nacional estiver refém dessa dicotomia Lula-Bolsonaro, PT, enfim, anti-PT, sei lá, o dia a dia da política, o noticiário também, de uma certa forma, vai estar pautada e, portanto, as narrativas que vão sendo construídas também. Então, agora, é trabalho de quem precisa construir política pública, ou seja, quem está ocupando o governo, fazer algo diferente. O trabalho da oposição é esse, jogar casca de banana e tentar atrapalhar e pautar o que é de interesse da oposição, que é tirar quem está no poder e ir para lá. Quem tem interesse em governar, em criar política pública, em fazer uma coisa diferente, é quem está ocupando lá o Palácio do Planalto. Quem tem a responsabilidade institucional, inclusive. Então, eu cobrava isso do governo Bolsonaro quando vinha botar a culpa da dificuldade de governar no Congresso, e é a mesma coisa agora. Então, se embora tenha mudado essa relação aí, essa balança, esse equilíbrio de poder entre executivo e legislativo tenha mudado, está mais difícil para o executivo pautar o debate legislativo, não significa que esteja impossível, muito pelo contrário, né? O governo ainda consegue, né? E tem muita ferramenta para isso, ainda tem muito poder, muito recurso de poder para isso. Agora, não adianta só, ministério já não vale tanto quanto antes, né? Tem emenda, é um negócio limitado, mas tem outras coisas que dá para fazer, não é só isso, né? Você acredita que a mudança das presidências Senado e Câmara, com esses perfis bem diferentes, tanto da Câmara, como a gente já debateu aqui, né, Arthur Lira, Hugo Motta, e eu queria olhar agora um pouco para o Senado,
né, que também teve uma mudança bastante interessante de perfil. Alcolumbre já ocupou esse cargo antes e ele exigiu que fosse um trato, ele diretamente com o presidente Lula. E a gente já viu 2 episódios em que há essa aproximação, né? Aquela viagem para a Ásia, em que Alcolumbre acompanhou Lula, e agora no funeral do Papa Francisco, em Alcolumbre também estava junto. Você acha que isso pode melhorar a relação executivo-congresso? Respirei fundo aqui, porque é uma... Vamos lá. Sim, em boa parte. O presidente Lula tem uma relação qualitativamente muito melhor com Alcolumbre e Mota do que com a dupla Pacheco e Lira. Com Pacheco ele até tinha uma boa relação, mas aí o problema era o Pacheco, que era uma figura com pouco apetite para fazer política, né? O Alcolumbre é o contrário, um cara que tem muito apetite para fazer política, até um cara muito audacioso, muito... Ambicioso. Eu ia falar outra palavra, mas essa é muito melhor e me complica menos. Mas eu acho que tem uma questão do Alcolumbre que tem um pacote Alcolumbre ali, que são os interesses do Alcolumbre, que tem a ver com exploração do petróleo ali além das portas do Senado, né? Tem o Ministério de Minas e Energia, tem um monte de interesse que está no governo. E tem também uma parte dos votos do União Brasil, né? Tem o Ministério, tem toda a parte de telecomunicações do governo e tal. Então não é uma conta simples, porque ao mesmo tempo União Brasil não vem todo, vem só uma parte. Então o governo compra o Alcolumbre, mas a União Brasil da Câmara, por exemplo, é só uma parte que é governista, por assim dizer, né? Inclusive a gente deve ter essa semana aí uma aproximação do União Brasil com o PP, né, que deve distanciá-los ainda mais do Planalto, pensando para 2026. Mas o que a gente tem para 2025 é uma perspectiva de uma aproximação tática, uma aproximação circunstancial, né? Então eles fingem que estão... fingem não, eles estão casados, não é um casamento de conveniência, né? Como quase todo casamento na política, né? E é uma união cuja estabilidade, ela... para o Planalto ela é importante porque em algumas proposições que dizem respeito principalmente à agenda econômica, algumas questões da agenda ambiental que dialogam aí meio ambiente e agro, quando essas coisas se encontram, algumas outras questões de agenda regulatória e a questão da reforma no imposto de renda, por exemplo, que virou uma coisa muito relevante para o governo pensando em 2026, essas coisas aí os interesses se casam. Todas as outras... o que é mais importante para o governo é que não haja uma oposição forte a ponto de derrubar o governo. Isso é o mais importante, né? Prevenir uma ação que... Acho que agora, passando da metade para frente do governo, ninguém lá no Planalto deve ter medo do governo ser derrubado. Mas a gente teve esse receio bastante concreto, né, no começo do governo, né? E pensando daqui para frente, a gente já está praticamente no final de abril. As 2 pautas mais relevantes que até então o governo apresentou foi a PEC da segurança e a reforma do imposto de renda, que o Hugo Mota disse que já é prioridade. É possível que o governo consiga emplacar esses 2 projetos ainda esse ano, visando lá 2026? A PEC da segurança, sendo bastante sincero, ela está inclusive sob a relatoria do Mendonça Filho, se eu não me engano. Essa é uma PEC muito complicada de vender para os governadores, porque a gente passou nas décadas de 90, nos anos 2000, por um processo de centralização das políticas públicas, quase todas elas, né? E qualitativamente algumas delas melhoraram, de fato. A gente tem, por exemplo, política pública de saúde, que de fato teve ganhos expressivos dessa centralização. Tem algumas, inclusive tem a professora Marta Hetti, aqui da Universidade de São Paulo, que faz esse tipo de pesquisa comparativa. Tem bastante gente que pesquisa essas coisas. E a gente teve em vários aspectos, mas a segurança pública sempre ficou ali, continuou com os governadores. Eu acho difícil você convencer os governadores de que é uma boa eles abrirem mão da política de segurança pública. E tem toda essa questão da narrativa, essa narrativa mais militarista, /libertária, antipetista, enfim, que resvala nessa questão também de controle de armas, de policiamento, na verdade, de maneira mais geral.
Então, assim, eu acho muito difícil. É uma discussão que acho que o governo está mais propondo do que vai conseguir resultados concretos. E, a bem da verdade, mesmo que ele consiga aprovar, não vai ter um reflexo em política, em dado concreto de segurança pública. É muito mais para dar uma satisfação de que o governo fez algo ou tentou fazer algo em termos de segurança pública. Eu acho que é para dar uma narrativa... Uma resposta para o eleitor. Para o eleitor. Então, chegar em 2026 dizendo, não, nós temos uma plataforma, um discurso de segurança pública, que é fato, a esquerda não tem um discurso, principalmente associado à repressão. Né? A gente tem uma direita que não só sabe reprimir e uma esquerda que não sabe reprimir. Então, a gente tem um debate um debate muito complicado no Brasil sobre segurança pública. Né? Agora, com relação ao IR, eu acho que é diferente. Aí é uma coisa muito concreta. Né? E o governo tem um calendário. Ele precisa aprovar esse ano e até um determinado momento para que no ano que vem as pessoas sintam no bolso, né, essa diferença e aí possam votar pensando nesse efeito no bolso. Então, eu acho que o governo vai centrar todas as fichas dele, a capacidade que ele tiver de articulação nesse projeto do IR. A gente mencionou a pauta da anistia e também as emendas parlamentares. Esses são dois assuntos que podem, de fato, travar ainda mais a pauta no Congresso, especialmente na Câmara, né? Olha, é difícil, assim, o PL sozinho não consegue travar a pauta. Né? O que o PL tem feito, acho que de maneira surpreendentemente eficaz, né? É conseguir pautar o debate midiático, inclusive, pautar o debate legislativo, um projeto que, a bem da verdade, interessa a pouquíssimas pessoas. Né? E acho que a resposta, tanto o Planalto quanto o Supremo demoraram para entender que não adiantava só falar não. Precisavam propor alguma coisa. Então, assim, a impressão que eu tenho é que, a partir do momento que eles saírem desse imobilismo, eles vão tirar um pouco desse monopólio da iniciativa do PL. Mas o PL até aqui foi muito capaz de construir sozinho uma narrativa a respeito das penas e que, de fato, a impressão que dá é que há um consenso, ou pelo menos há uma maioria na sociedade brasileira que acha que algumas pessoas foram penalizadas de maneira excessiva, mas não há um consenso em torno de uma anistia ampla, geral e restrita para os golpistas. Né? Acho que fazer essa diferenciação talvez seja um trabalho para meio que dissuadir e liberar o espaço para as votações no Congresso. Porque o PL, de fato, sozinho, ele não vai conseguir barrar. Ele não consegue. Porque é uma bancada que é grande, mas não é suficiente para negar quórum para as votações importantes, mesmo votação de PEC, essas coisas que exigem, né, mais presença, mais gente votando. Né? Então, acho que vai chegar uma hora que não vai se sustentar, e o que o Hugo Mota e outras lideranças têm tentado fazer é tentar fazer isso doer no bolso. Então, PL, beleza, você vai negar o quórum, você vai fazer obstrução, mas aí a gente vai mexer na questão das emendas. E aí tenta casar as duas discussões. Né? Tanto que o próprio líder do PL já começou a reclamar da questão de execução das emendas e tal, e isso bateu lá no Dino. Né? Então, você tem uma coisa muito complexa, que é essa orquestração de interesses de uma coisa que está muito feia, mas que está na cara de todo mundo, que é essa questão das emendas. Né? Mas que é a situação que a gente tem nesse momento. A maneira como a gente tem é um Congresso que controla, não é uma fatia gigante do orçamento, isso é importante falar, né? A fatia das emendas, ela é crescente, a gente tem aí em torno de 50 bilhões do orçamento, que é dinheiro pra caramba, só que o orçamento brasileiro, se eu não me engano, aí tá na casa de uns 4,5 trilhões, né? Posso até estar falando besteira aqui, depois o pessoal me corrige aí, mas enfim, os comentários vão ser cruéis se eu estiver falando besteira, mas eu acho que é isso. Então assim, é pouco recurso diante do orçamento como um todo, só que se você tirar pagamento do serviço da dívida, né, juros, pagamento dos pensionistas aí, aposentados, tira gastos obrigatórios com saúde, educação e mais uns outros que são carimbados, que aí se o governo não pode fazer nada, sobra uma fatia de uns 200 bilhões mais ou menos de reais. Desses 200 bilhões, 50 milhões são para emendas. Então, assim, o governo meio que, do dinheiro que ele teria para fazer alguma coisa, uma parte cada vez maior e crescente está sob controle dos parlamentares, assim, ele não tem muito onde mexer. Então, a negociação para onde isso vai se continuar crescendo, vai chegar num limite que... Vai ficar inviável para o executivo, né? Vai ficar inviável para o executivo, ou a gente vai assumir que, de fato,
há uma fusão entre executivo e legislativo com relação à execução, né? Que aí a gente vai ter o que a gente já fala vai ser uma outra reforma. Ou a gente vai assumir que o Brasil não é presidencialista. Que é o que a gente já fala na ciência política há um bom tempo, né? E essa questão das emendas talvez está escancarando um problema que é, embora a gente tenha falado dessa questão por muito tempo dando esse nome de presidencialismo de coalizão e tal, o funcionamento do sistema político brasileiro sempre foi muito mais parecido com o sistema parlamentarista, né? Principalmente por essa questão das nomeações para os cargos ministeriais e tudo mais, né? Então, assim, o que você não tem, por exemplo, basicamente o que falta para o Brasil é a capacidade do presidente de dissolver o parlamento e chamar novas eleições. Se botar essa pecinha aí, já acabou, resolveu, né? E eu acho que é um projeto nem tão escondido assim de uma boa parte da elite política brasileira. Mas será que há vontade política para fazer essa mudança? Não, eu acho que ela existe, ela é grande, e é um projeto que vem se acelerando, e ele é orgânico, né? Que é o parlamento assumir esse papel do executivo. O grande problema é que você não tem uma correspondente responsabilização do parlamento perante a opinião pública. O parlamento recebeu o voto, ele tem legitimidade para governar. O grande problema é que ele não é visto pela sociedade como responsável pelas ações. Quando a gente fala governo, o que a gente pensa? O executivo. Uhum. Mas o governo não é só o executivo. Ele é exatamente essa junção entre o executivo e o legislativo. No Brasil, mais ainda do que em outros lugares também presidencialistas, né? Porque você tem essa junção através da coalizão e agora também através por meio desse orçamento de responsabilidades compartilhadas na sua execução, você tem uma junção aí do executivo com o legislativo, né? Mas a responsabilidade eleitoral, principalmente, fica só no executivo. Se o buraco na rua aparece, se o esgoto está transbordando, se o rio está transbordando, se falta energia elétrica, se qualquer problema que dá, o que o governador está falando, o que o prefeito está falando, o que a presidente está falando, enfim. A gente raramente pensa o que o chefe da Assembleia Legislativa está falando, né? O que o líder do partido pensa sobre isso. A gente não pensa assim, né? O Hugo Motta pode servir como uma voz apaziguadora dessa relação que foi bastante tensa entre Congresso e STF em torno das emendas? Não, com certeza. Apaziguadora, porém, eu duvido que ele vai arredar o pé, dar nem um passo atrás com relação ao que o Legislativo conquistou em termos de controle do orçamento. Agora, eu tenho certeza que ele está disposto a flexibilizar na negociação ali algumas questões que o STF vem pedindo com relação a dar mais transparência, né? O grande problema aí é que você tem gente que só quer controlar mais recurso e gente que quer controlar mais recurso para fazer falcatrua. Então eu tenho para mim que em algum momento vai ser necessário separar o joio do trigo aqui. E vai ser um processo doloroso, porque essas coisas estão muito misturadas nesse momento, né? E estão muito misturadas e tem gente que tem posição de liderança, posição importante, né? Emenda parlamentar não é corrupção, é muito importante falar isso. Ela pode não ser a maneira mais eficiente de alocar recurso. Isso é uma discussão super importante para a gente ter no Brasil. Mas ela é também uma questão democrática importante para a gente discutir, que o representante de um lugarzinho que seria completamente, talvez, invisibilizado pelo pessoal de Brasília, receba, talvez, recurso porque tem um representante daquele lugar lá. Isso é uma coisa democrática. Não dá para dizer que não é. Também permeada por uma série de outras coisas que não são legais. Mas também tem coisas legais. Essas coisas estão misturadas na política, né? Agora, também tem muita gente que usa isso para fazer corrupção e tal. E essas coisas estão misturadas. A gente precisa de mecanismos melhores para separar as coisas e ter uma discussão sobre se esse volume de recursos faz sentido. Me parece que tem uma outra discussão que é importante, que a gente não faz ela de maneira casada e que ela precisa ser casada, que é a seguinte... e que está junto com a questão de por que não vale a pena ser ministro mais no Brasil, ou por que não é tão relevante mais ser ministro no Brasil. De 2017 para cá, né, a gente fez uma reforma eleitoral ali em 2017. Uma das coisas que sempre se fala no Brasil é que tem muito partido. Não dá para governar porque tem muito partido.
E a gente está vendo que o Lula agora está tendo dificuldade para governar porque tem cada vez menos partido, né? O número de partidos está diminuindo no Brasil e ele está ficando cada vez mais, não vou dizer refém, mas ele precisa, são menos opções que ele tem para compor o governo dele, né? Ele não pode mais pegar partidinho aqui e compor um apoio que seja majoritário. Ele tem que ficar com alguns que são grandes, né? E esses alguns que são grandes são mais fortes. E não só são mais fortes, como precisam menos, cada vez menos dos recursos do executivo. Por quê? Porque eles têm as emendas, que a gente já discutiu aqui, e porque eles têm 2 fundos públicos, que são o fundo partidário, que é, acho que, se eu não me engano, é mais ou menos R$1 bilhão por ano que os partidos dividem entre si, e mais, nas últimas eleições, acho que foi quase 4 ou 5 bilhões de reais por eleição, mais ou menos, que é o fundo eleitoral, né? Cara, com esses recursos todos, por que você precisa ser ministro e tá sujeito à imprensa pegando no teu pé? Qual foi a última grande matéria que a gente viu na imprensa brasileira? E nem é uma reclamação, uma crítica com relação à imprensa, porque simplesmente a gente não faz, não olha mesmo. Com relação ao uso do fundo partidário. Estou nem falando do fundo eleitoral, né? São poucas. Quantas organizações da sociedade civil estão olhando para isso? São poucas, elas existem, né? Tem Transparência Brasil, Transparência Partidária e tal, mas são poucas, né? Quantos acadêmicos estão olhando para isso? Então, a sociedade civil... Talvez essa pauta fique mais evidente em ano eleitoral, né? Talvez, isso, ano eleitoral sai bastante coisa. Do fundo eleitoral. O fundo partidário, ninguém olha para ele, né? É R$1 bilhão por ano, tá indo aí. Né? Então, assim, a gente tem os partidos. Ser chefe de partido é muito mais negócio, de alguns partidos, mas é muito mais negócio do que ser ministro atualmente. Né? Pergunta pro Kassab se ele quer ser ministro. Essa é uma pergunta importante a se fazer. Né? Então, ser chefe de partido significa ter muita capacidade de fazer política, controle sobre distribuição de recurso, poder sobre esses parlamentares todos que vão te pedir recurso para fazer campanha, né? Governadores e tudo mais. Você consegue fazer uma alocação de recursos super estratégica e praticamente sem precisar prestar contas, porque a gente não pega no pé deles tanto quanto se você estivesse no ministério, né? O presidencialismo de coalizão podia ser péssimo por vários motivos, mas ele dava uma clareza na relação entre responsabilidade política e alocação de recurso. É do tipo, esse ministério é do partido tal. Quantos recursos ele tem no orçamento, para onde está indo, quem está sendo beneficiado. Muito mais fácil a sociedade, a imprensa, todo mundo acompanhar. Com essa relação emenda, fundo partidário, fundo eleitoral, está muito mais disperso. E você vê alguma perspectiva positiva em relação a esse tema? Eu tô ficando... Porque a gente vê... a gente está com esse programa do videocast desde janeiro, mas o podcast, eu tô aqui à frente já faz mais de um ano. E sempre que a gente entra nessa pauta da emenda, a perspectiva de futuro não é muito positiva. Na verdade, a gente vê um esforço muito grande do Flávio Dino, de regras, de transparência, de rastreabilidade, uma resistência muito grande por parte do Congresso de respeitar essas regras. E aí, na própria semana passada, o Dino voltou a cobrar, né, mais rastreabilidade, a indicação dos nomes dos parlamentares no recebimento dessas verbas, e a gente vê pouca coisa prática e efetiva e positiva acontecendo. Será que vai ter algum momento, algum racha em que, não, agora sim vai ficar como deve cumprir a lei? Ou vai ter sempre uma manobra, de alguma maneira, de que os parlamentares querem fugir do cumprimento das regras? Acho que no curto prazo eu digo daqui até as eleições de 2026, a única expectativa que eu tenho de ter uma mudança no padrão de interação aí entre executivo e legislativo, de uso das emendas e tal, é se de fato tiver um escândalo de corrupção que seja capaz de mobilizar a sociedade e de maneira consensual. Que não seja algo que localize na esquerda ou na direita. E aí isso seja capaz de fazer com que um Hugo Mota da vida, ou mesmo um Alcolumbre, enfim, fale, opa, melhor a gente fazer a revolução antes que os outros a façam. Mas eu acho que as chances disso acontecer são poucas, né? O que eu acho mais razoável, um cenário mais razoável? É que a gente tenha, a partir de 2026, dali para frente, uma constatação de quem vencer as eleições, de que o Brasil é assim agora.
os caras estão com esse controle das emendas. A gente não vai conseguir reverter isso, porque eu acho que esse governo, o governo atual, começou com uma expectativa de tentar uma reversão ao que existia antes. Né? Voltar ao que era o modelo antigo. E inclusive acho que vamos botar o Dino lá, porque aí a gente vai forçar os caras e aí a gente vai tentar voltar ao que era antes de 2015 e tal, ou perto do que era 2015, que foi quando começou esse negócio de orçamento impositivo. Né? Não é, a situação política mudou, é outro planeta. Então, assim, beleza, partimos dessa constatação, vamos passar uma risca aqui e vamos separar essas coisas, vamos separar esse... Começar a escrever um novo capítulo do zero, né? Daqui pra frente a gente sabe que vai ser desse jeito, mas vamos fazer direito daqui pra frente. Ou vamos fazer menos ruim daqui pra frente, vamos acabar com essas coisas de emenda Pix, vamos acabar com essas coisas de não saber quem que é o dono, ou o pai ou a mãe da emenda, vamos acabar com esse negócio de emenda virar presente de casamento, sabe? Essas coisas folclóricas que estão acontecendo e que fazem a gente achar que a gente voltou pro mundo pior até do que o que era na época das sanguessugas lá, né? Que era quando o orçamento de fato tinha pouquíssimo controle. A gente teve um momento ali, entre metade da década de 90 e até 2015 ali, a gente teve um controle muito bom do orçamento. Né? O orçamento no Brasil, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da execução, era muito bom. Né? E muito bom para acompanhar, para quem fazia pesquisa, para quem fiscalizava e tal. Agora a gente está num momento em que tem uma parte do orçamento que não é tão ruim quanto que a gente viveu durante a pandemia, ali o final do governo Bolsonaro, que de fato essa questão do orçamento secreto acho que foi a pior prática que a gente já teve do ponto de vista republicano. Mas o que a gente tem é uma coisa muito ruim e que em termos de volume vai crescendo e você não sabe para onde ela vai. Né? E isso trava também o trabalho do executivo. Né? A gente vem vendo desde o final de governo Bolsonaro e agora o Lula pouca possibilidade de ação por parte do executivo. Né? E a gente vê ele como um fantoche do Congresso. Não, eu acho que não dá para falar isso. É conveniente para o executivo essa narrativa, tá? Como eu falei, o orçamento, as emendas são aí 50 bilhões, que é bastante dinheiro, mas o orçamento está na casa do trilhão. Né? Então, assim, é muito dinheiro, né? Tudo bem que tem muita coisa carimbada e tal. Agora, tem discussões, por exemplo, que o executivo pode propor. Vamos diminuir a quantidade de recursos que está carimbado, então? Para a gente ter mais recursos para... Né? Porque pode ser uma contrapartida. Beleza, Congresso, vocês vão ficar aí com 50 bi das emendas, ou talvez até mais. Agora... Vamos reduzir aí um pouquinho esse fundo eleitoral, que já está até começando esse papo lá em Brasília. Não acho impossível essa discussão, porque principalmente se liberar financiamento privado. Né? E que foi o que aconteceu na década de 90. Foi literalmente isso que aconteceu. Liberou o financiamento privado, porque estavam falando o financiamento público leva à corrupção. E aí depois voltou o financiamento público, o financiamento privado leva à corrupção. É sempre essa discussão. Né? Mas enfim. E falar, bom, vamos aumentar a capacidade que o executivo tem de lidar com o restante do orçamento, que é muito maior do que esse volume de emendas aqui. Então fica bom para o Congresso, fica melhor para o executivo, enfim. É uma coisa que pode acontecer, eu acho perfeitamente cabível, principalmente se for um governo talvez mais liberal, né? Um governo mais de esquerda tem um pouco mais de dificuldade de discutir, por exemplo, desregulamentação de algumas políticas de saúde, educação, enfim, que é inclusive uma discussão importante a se fazer, né? E que tem como base a vontade política de todos os atores envolvidos. Claro. E aí você tem também a questão de gasto de previdência. O gasto com os militares é gigantesco no Brasil. Gigantesco para um país que não está em conflito. A gente não é a Ucrânia, sabe? Assim, a gente não está ali perto da Rússia. E um gasto muito ruim, porque não é um gasto em tecnologia, não é um gasto em investimento, é um gasto basicamente em pessoal. Né? E a gente ainda fez uma reforma dos reformados, não pode falar que eles são aposentados, né, dos militares, que na verdade piorou, aumentou os benefícios dos militares. Então, assim, é muito ruim. Tem a aposentadoria, eu não tenho expectativa de que eu vá me aposentar pela aposentadoria pública, pago lá, enfim, mas não tenho essa expectativa, porque acho que é insustentável. Então tem várias coisas no Brasil que se a gente olha o orçamento, não dá para dizer que o executivo é coitadinho. Se continuar no arranjo que tá, ele tem pouco a fazer. Agora, e aí? É isso? A gente simplesmente ninguém vai discutir, não tem mais criação política, não tem mais gestão, não tem mais governança, a gente só fica refém da situação atual, porque o que o governo atual está fazendo
tocando em frente para chegar em 2026. Porque me parece que tem uma apatia. Sim. Né? E acho que essa pauta surgiu até, acho que desses dois movimentos, né? Eu tive essa ideia porque não é possível. Eu cubro Brasília já há algum tempo. E eu nunca vi Brasília tão parada quanto agora nesse ano, né? E a gente, querendo ou não, tá na véspera. Daqui a pouco vai ter a janela eleitoral. E o ano já acabou, já praticamente acabou, já tá quase no meio do ano. E é uma apatia de todos esses atores. E eu não sei se é proposital. Né, no sentido do governo olhando para 2026, a ausência de pautas importantes, acho que são várias pecinhas nesse quebra-cabeça. Então tem um receio muito grande do governo de propor coisas. Tem uma coisa que está acontecendo desde o... Começou no final do governo Dilma, se intensificou durante o governo Bolsonaro, que é as medidas provisórias caducarem, né? Isso é um sintoma muito grave de distanciamento do executivo com o legislativo, né? Porque a medida provisória, diferentemente do que as pessoas pensam, ela não é um instrumento para passar por cima do Congresso. Ela é um instrumento que ela é usado pelo Congresso quando ele está junto com o executivo. Então, o governo, quando a coalizão funciona, a medida provisória vai que vai, né? E a medida provisória não está indo, né? O que está acontecendo, na verdade, é sistematicamente o governo edita a medida provisória, principalmente quando não é coisa de abrir o orçamento, pedir empréstimo, coisa do tipo. É política pública mesmo. O governo edita a medida provisória. Quando acaba passa o prazo em que ela tenha, né? Porque ela é provisória, ela não vale para sempre. Quando passa esse prazo, ela caduca. E aí o que acontece em geral, o governo deveria conseguir aprová-la antes desse prazo. E aí o que está acontecendo? Ela está caducando. E o governo já sabe que vai caducar, não faz esforço para votar. E aí manda um projeto de lei para discutir com o Congresso como é que vai votar. Então o governo não está conseguindo mais ter o poder de agenda, o controle, a dominância do que está sendo discutido e nem ter a certeza de que ele vai ter o sucesso, que são dois conceitos que a gente usa, né? Dominância e sucesso da pauta legislativa, né? Isso caiu. Então uma certa falta de apetite também do governo é porque ele não tem certeza, né, do que vai votar. Agora, mesmo das coisas que ele tem um pouco mais de certeza, ele está indo muito devagar. Está indo muito devagar. Então, acho que tem também uma questão do Lula, talvez agora está se envolvendo mais, as mudanças ali na cozinha do governo, né? Então, tipo, ali no núcleo do Planalto. Então, agora parece que né, com a saída... com a mudança ali na Secretaria de Relações Institucionais e mudança na comunicação do governo, enfim, talvez isso dê uma destravada, mas eu concordo muito contigo. Eu tô há 10 anos, pelo menos, né, acompanhando diariamente de Brasília e fazia bastante tempo, acho que desde daqueles meses ali que o Eduardo Cunha ficou travando, segurando tudo, porque ele estava com medo, né, de ser caçado. Eu não via Brasília tão parado. Mas mesmo assim, naquele período, havia uma movimentação em Brasília. Não, tinha um motivo muito claro para não acontecer. Né? Tinha um motivo muito claro para não acontecer, que era aquela coisa, aquele meio, como é que fala? Duelo mexicano, né? Que você tinha ali todo mundo olhando pro outro, era o Janot apontando a arma pro Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha apontando a arma pra Dilma, e um pro outro e tal, enfim. Aí a gente sabe no que deu isso daí, né? Não é o caso de agora. Eu acho que de agora tem uma... não dá para saber exatamente se é uma falta de apetite ou se é um receio muito grande do Planalto. E a iniciativa meio que está sendo terceirizada para o Legislativo. Então a gente está caminhando para esse mundo em que o Legislativo é mais protagonista da política pública no Brasil, né? Da construção de política e tudo mais. O que não necessariamente é ruim. Agora, quando você não tem atores no legislativo que são capazes de liderar, essa ausência de liderança, de governança do executivo fica um pouco evidente, né? Agora, a gente viu aí, teve o orçamento do ano passado, a lei orçamentária foi aprovada agora. A bem da verdade, a Fazenda até gostou disso, porque ajudou a contingenciar uns recursos e tal. Não foi nem tão, assim, não é que o governo também odiou que isso aconteceu. Mas daqui a pouco já tem mais 2 meses aí para aprovar a LDO. Senão já vai ficar para o próximo semestre, aí a LDO vai atrapalhar, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que é a primeira parte do orçamento. Vai atrapalhar a lei orçamentária, então já vai ficar o orçamento de 2025, vai ficar para 2026, mas aí é ano eleitoral, tem uma série de complicações e tal, do que pode... Enfim, o segundo semestre já está ficando complicado. Vamos voltar a falar desse assunto, então, muito em breve.
Vitor, obrigada mais uma vez aqui pela participação do Poder em Pauta. Imagina, foi ótimo, fiquei feliz. Até uma próxima. E você, se você gostou desse episódio, compartilha com amigos, amigas, colegas de trabalho e familiares. E claro, não deixa de deixar o seu comentário aqui embaixo e curta a nossa página no YouTube. A gente volta com uma nova pauta no próximo episódio. Até lá!